Então, palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Vamos parar por aqui. Penso que importante é que todos entendam que a palavra vem falando de Davi no princípio, num tempo muito difícil para este homem de Deus. Era um momento em que Samuel havia falecido, razão já de muita tristeza para Davi, que já havia sido ungido pelo Samuel, que havia acabado de falecer aqui, né? Mas como eu disse, ele já ungido rei de Israel, não correu para o trono, não teve essa atitude impulsiva que muitos teriam caso estivessem no lugar dele, mas ao contrário disso, ele estava sendo perseguido pelo atual rei, por aquele que ainda estava no trono, o Saul. E é por causa disso que ele está fugindo, correndo para o deserto de Parã, com um grupo de companheiros lá, de soldados, que juntos estavam vivendo esse processo, amém, amados? E por enquanto, se vocês, amados irmãos, creem que estas são palavras do Senhor para falar ao nosso coração, é só isso, meus amados, que eu quero saber da igreja. Quem crê, faz um sinal assim. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluias. Os amados podem se assentar. O Senhor nesta noite traz para nós uma mensagem importante sobre um assunto que também é muito importante e que certamente interessa demais para todos nós. E o assunto é igreja. Por mais estranho que possa parecer, eu digo isso porque são palavras do Antigo Testamento, né? E a gente normalmente, quando fala em igreja, pensa que tudo que se refere a ela na Bíblia consta somente no Novo Testamento. Mas eu quero te dizer que já havia, né, desde o princípio, um plano elaborado por Deus de formar isto que nós podemos viver hoje aqui, chamado igreja. É muito bom que a gente entenda que se há algo, não é, que Satanás muito trabalha para deturpar, para distorcer, é a igreja. O que representa uma adversidade para o nosso grande adversário, o Satanás, é somente a igreja, meus amados irmãos. Somente aqueles que fazem parte da igreja. Porque o poder político, ainda que existam exceções de políticos honestos e cristãos também lá, não representa para ele uma adversidade
Ele não se preocupa tanto com o governo, com o poder político, né? Ele não se preocupa com as escolas. Então, o que representa realmente uma adversidade para Satanás é a igreja, porque é na igreja que as pessoas aprendem a respeito do Evangelho Salvador, a respeito do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós e que ele, o Satanás, não pode anular. Amém, meus amados? É na igreja que você aprende os princípios. É aqui que você aprende a ser um homem segundo os princípios da palavra de Deus, ser uma mulher segundo os princípios da palavra de Deus, e junto com isso vem o poder, vem a glória do Senhor sobre as pessoas, amém? Agora, no Evangelho de Jesus em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, Jesus está naquele diálogo tão conhecido com o Pedro, e todos os outros discípulos ouvindo o que ele tinha para dizer. É nessa hora que ele diz estas palavras tão conhecidas. Ele diz assim: e sobre esta pedra eu edificarei a minha, o quê? Eu edificarei a minha? Não sobre Pedro, mas sobre a pedra. Quem é a pedra? Ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Preste atenção no que diz aí no final: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que ser igreja não é se livrar das portas do inferno, mas a igreja é um lugar que vai te fazer prevalecer contra as portas do inferno. Aleluias! Elas não podem derrubar um crente, elas não têm força contra a força que o Senhor dá para a igreja. A igreja é forte, a igreja é poderosa. Então, meus queridos, a gente tem aí uma palavra. Alguém deve estar pensando assim: onde é que o pastor quer chegar? E eu preciso confessar, meus amados, que estas inspirações me custaram algum tempo, e eu tive que ficar organizando isso, porque o Senhor me levava para essas palavras, até que finalmente eu consegui entender que através destas figuras, eu vou chamar de modelos, o modelo Nabal e o modelo Abigail. Na palavra dessa noite, Saul está perseguindo Davi. Já estava completamente dominado por espíritos malignos que o conduzia para um caminho de perdição. Davi não está bem, está correndo de Saul. Com todos aqueles homens que estavam com ele, ele chega até um lugar chamado Carmelo, onde um homem, que a Bíblia está dizendo que é muito poderoso, na verdade na tradução Revista e Corrigida diz que ele é muito poderoso, rico, tinha lá uma plantação gigantesca, um gado, como nós lemos ali, não me lembro de quantas vacas, quantas cabras, mas era muito. E Davi então, por conta até da proximidade com esta família, a família de Nabal, ele precisando de uma ajuda para alimentar os seus soldados, ele pede que alguns deles fosse até o Nabal e conversasse com ele da seguinte maneira: olha, Davi, o nosso líder, está pedindo uma ajuda. Ele foi até assim bastante humilde, ele não disse o que ele queria. Ele disse assim: olha, pode ajudar no que você puder, do que você sentir, mas ajuda, porque a gente tem estado aqui ao redor da tua fazenda durante muitos dias, e os teus empregados, Nabal, eles são testemunhas. Pode perguntar para eles se a gente não protegeu a tua fazenda, se a gente também não esteve junto com os teus empregados, auxiliando, dando proteção, dando segurança. Pode perguntar. Então, o que a gente quer agora, eu te peço, manda lá alguma coisa para alimentar o meu povo. Amém, meus amados? E aí nós começamos a ver um modelo de ser uma pessoa do mundo. Nabal é uma pessoa do mundo.
Nabal é chamado aqui na palavra de filho de Belial, ou seja, filho do inimigo. Ele não mostra nada de crente, ele não tem nenhuma ligação com o Senhor. Amém? O complicado desta palavra não é entender que muitas pessoas que estão fora da igreja, ou seja, que estão no mundo, vivem como Nabal. O mais complicado é a gente encontrar dentro do grupo chamado igreja pessoas que procedem muitas vezes da mesma forma, o mesmo coração do Nabal. Então vamos ver o que é que Nabal responde para aqueles empregados do Davi, e aí nós vamos reconhecer esse modelo. Então no versículo 10, 1 Samuel 25, que é o capítulo base, no versículo 10, você vê aí o seguinte: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, olha o que ele disse: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. O que está mostrando aí, meus amados irmãos? Que ele não sabia quem era o Davi? Ele sabia quem era. Mas ele está querendo dizer o seguinte: esse Davi não importa para mim. Talvez se fosse um pedido da parte de Saul e ele pensasse, bom, mas ele é o rei, amanhã depois eu posso precisar dele. Talvez ele ajudasse. Mas como Davi ainda não estava no trono, talvez ele nem soubesse que Davi havia sido ungido. Então ele preferiu desprezar Davi. E aí, meus amados irmãos, é algo que nós precisamos entender. O que é ser uma igreja? É ser assim? Será que ser igreja é precisar e ser ajudado quando precisa? É claro que é um lugar onde você vai encontrar ajuda. Pessoas que entendem que a igreja não é um lugar só de recebimento, mas que acima de tudo é um lugar de entrega, e o que nós temos que entregar é amor. Nós vamos perceber que ele aqui já fere um princípio, já fere uma lei, como a gente viu na quinta-feira passada, uma lei, aliás, das mais importantes. Eu vou trazer para os irmãos aqui em Mateus no capítulo 22, versículo 36, algo que os irmãos já meditaram na quinta-feira, mas quem não esteve nos grupos, quem não meditou nessa palavra, presta atenção. Um lá daquele meio da multidão vai para Jesus e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas e o segundo? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segue. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, ainda que alguém respeite todos os outros mandamentos, tal como não roubar, não matar, não adulterar, e vai aquela lista toda que os irmãos já podem imaginar. Mas se não conseguirem obedecer este primeiro e segundo mandamento, Jesus diz que todo o resto da lei depende desses. Então vamos ter uma complicação muito grande. Temos aí um desafio, que se confundirmos, se não entendermos que o amor da Bíblia é diferente do amor de novela, a gente não vai conseguir amar. Já meditamos nisso, eu vou pular essa parte, mas eu preciso dizer mais uma vez que o amor verdadeiro, o amor da Bíblia, ele depende de uma decisão pessoal e não de um sentimento. Nós não podemos confundir amor com desejo. Na passagem lá em Lucas, no capítulo 10, a pessoa pergunta assim: e quem é o meu próximo então? Se eu tenho que amar ao próximo, quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus fala da parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela mostra que um judeu tinha sido assaltado, estava caído na beira da estrada, machucado. Quando passa um fariseu, um religioso, vê a cena
muda para o outro lado da rua, a palavra diz que ele passa longe. Vem um levita, também religioso, vê a cena, passa longe. Vem um samaritano, que nós sabemos que eram contra os judeus, limpa suas feridas com os remédios que ele tinha na carruagem, coloca aquele judeu ferido no seu cavalo, leva até um hotel, pede para cuidar dele lá, paga a hospedagem dos primeiros dias e diz: faça tudo o que ele precisar, quando eu voltar, tudo vai ficar por minha conta. Então, queridos, ser igreja é sobretudo ter os princípios que o próprio Senhor Jesus Cristo coloca para os crentes. Ele diz que é pelo amor que nós somos conhecidos. Ele diz: nisto conhecereis que são meus discípulos, pelo grande amor que há entre nós. Então, amor não é falar que ama. Amor não é dizer estamos junto. Amor não é ficar dando like naquilo que o irmão posta só para você mostrar que você está atento ao que ele está fazendo, que você gostou. Amor não são palavras. Amor tem que ser atitude. Amor significa fazer, se levantar, se esforçar, estender a mão. Agora, muita gente, imagine, no lugar do samaritano, poderia ter chegado lá para o judeu caído e dizia assim: olha, viu, aguenta firme aí, porque Jesus te ama. Ó, nós vamos orar por você, irmão. Fica firme aí, ó. Vai dar tudo certo, viu? Isso é amor? Então, queridos, a gente precisa trazer isso para nós. Aí a gente pega o Nabal, que seleciona as pessoas. E, infelizmente, tem crentes que também estão selecionando pessoas. Quem precisa? É o fulano. Esse já me ajudou, então eu vou ajudar. Quem precisa? É o cicrano. O cicrano eu não posso ajudar, porque esse cara é chato, é xarope. E a gente está ferindo um mandamento dos mais importantes. Veja agora o versículo 11, a outra atitude de Nabal. Vê se você entende aí o que significa isso. No versículo 11, né? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e a daria a homens que eu nem sei de onde vêm. Bom, amados, resumidamente aí é o seguinte: ele poderia ter ajudado, sim ou não? Ele tinha condições, não tinha? A palavra diz que ele era muito poderoso financeiramente, não era? Mas ele simplesmente não quis. Então isso é uma outra coisa que muitas vezes é visto, mas não poderia ser dentro do grupo chamado igreja. Eu posso ajudar, mas eu simplesmente não quero, não estou disposto agora, ou estou cansado, ou não tenho tempo, ou preciso fazer outra coisa, eu quero colocar outra coisa, enfim, e poderia, mas não faz. Então isso aí é um modelo mundo, isso não é modelo para a igreja, isso aí foi o que o Nabal fez. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que ele é muito poderoso enquanto está estável financeiramente, mas na hora que vem a adversidade, na hora que vem o problema, então pessoas como Nabal não têm poder sobre uma enfermidade, não têm poder sobre uma falência, não têm poder sobre um ataque, não têm poder quando toma um golpe. E aí nós precisamos começar a entender que ser igreja é muito mais do que simplesmente vir para a igreja. Os irmãos estão entendendo? A palavra está muito dura. Vamos aqui entender o seguinte: o versículo 3 diz que Nabal era um homem duro e maligno nas obras. Diz que Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. Eu quero agora mostrar, meus irmãos, que vinha um risco, um ataque muito grande sobre Nabal. Que muita gente está assim também, com o coração ocupado somente com seus próprios negócios. Quero dizer que muita gente não está tendo ou a vontade, ou a disponibilidade, ou não está pretendendo exercer o amor como se deve, e por causa disso está vivendo assim.
mas aí pode ocorrer um problema. Quando os empregados de Davi retornaram para ele e disseram assim: olha, o Nabal disse que não vai dar nada para nós. Davi encheu-se de ira. Na mesma instante ele reúne 400 soldados e diz: vamos lá, peguem a espada, vamos para cima desse cara, e nós vamos acabar com tudo ali. Então havia um risco muito grande, que o Nabal mesmo nem sabia que estava correndo. Mas a palavra diz que um dos empregados, sabendo daquele risco, corre para quem? Para Abigail. E aí você acompanha isso aí a partir do versículo 15. Olha o que diz. Vamos ler o 14 também. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, a mulher do Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens, eles têm nos sido muito bons, nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram. Assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Estão entendendo? É um servo de Nabal conversando com Abigail, a esposa do Nabal, falando: olha, eles foram muito bons para nós. No versículo 17 diz: olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Queridos, uma característica de uma pessoa como Nabal, uma pessoa que só se preocupa com ele mesmo, é essa: a gente não pode conversar com a pessoa, não tem diálogo com a pessoa. Pessoa que só se preocupa com ela mesma, pessoa que não tem esse espírito voluntário, ela está sempre fechada, dificuldade de conversar. Abigail, então, agora está sabendo disso, e aí entra um modelo para nós, igreja, amados, né? E eu tenho dito que Abigail é um modelo de ser igreja. Por quê? No final da história, e eu gosto sempre de trazer o final antes, né? Porque você já vai saber o que vai acontecer. Deus vai eliminar o Nabal. Do nada, depois de uma festa, depois de um banquete, o homem se embriagou demais, fez exatamente como a gente vê muita gente aí, né, completamente desligado de Deus, achando que isso é o bom. Mas depois de 7 dias, ou menos de 7 dias, o Senhor eliminou, matou Nabal. Nabal morreu. E a Abigail, viúva, acabou por se casar com Davi. Aqui é uma representação do casamento de Cristo com a igreja. E é por isso que nós estamos falando que Abigail é um modelo para a igreja. E agora então a gente começa a entender o que ela fez. E essas são lições preciosas para a nossa vida. Vejam aí, meus amados irmãos, agora no versículo 18, o que ela vai fazer. Então Abigail se apressou. Veja, essa é uma característica que a gente tem que ter. Nós não podemos ficar bobeando com as coisas. A gente não pode tomar conhecimento dos perigos, dos riscos que estão sobre a nossa casa e ficar ali, ou escondido num quarto, ou esperando as coisas acontecerem, ou se lamentando da vida. Ela rapidamente, assim que ela sabe, ela se levanta. A igreja precisa ser assim também. Esse é o modelo para a igreja. A igreja precisa se levantar. Olha, nós vamos orar, olha, nós vamos fazer, olha, eu vou ficar junto, olha, eu vou buscar, eu vou fazer alguma coisa. Ela teve uma iniciativa. Aí a palavra diz assim que ela tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passado, e pôs sobre os jumentos e foi para onde? Foi encontrar com Davi. E o que ela foi fazer? Oferecer tudo isso a ele. O marido não fez, mas ela ia fazer. Aqui nós temos uma outra questão muito importante para a nossa vida. A gente pensa sempre que a igreja é um lugar onde a gente possa receber alguma coisa. Você já recebe do Senhor, você já é abençoado por Ele, Ele tem visitado teus celeiros, Ele já tem te abastecido, Ele tem te abençoado, e agora é hora de ofertar. Vamos entregar ao Senhor. Eu não estou falando propriamente de ofertas e dízimos, eu estou dizendo de entregar um amor, de entregar muito mais do que o financeiro. Aleluias! Vamos entender, nós temos algo que foi o Senhor quem nos deu, e é possível entregar, aleluias. Como por exemplo o afeto. Quando eu falo de alguém que está doente, o que a gente pode ofertar, a gente tem isso.
Dinheiro também, mas o afeto é muito importante. É chegar na hora que vê alguém caído, é chegar na hora que sabe que a pessoa não está bem. Nós podemos entregar também uma compreensão, sabe? Uma coisa de ouvir, uma coisa de estar junto nas horas mais difíceis, quando as pessoas estão com um problema de relacionamento, ao invés de se afastar, ao invés de julgar, ao invés de dizer, o que eu vou fazer, a pessoa é assim mesmo, nós podemos entregar, nós podemos ofertar, nós podemos chegar e mostrar amor. Isto é amar. O amor é sofredor, ele é paciente, ele tudo suporta. E isso é uma questão que nós podemos fazer. Atenção. Atenção é se aproximar, é conversar, quem sabe ligar. Não só mandar oi, mandar uma mensagem já pronta, mas ligar, viu? Como é que você está? Está bem? Quer vir aqui? Quer almoçar com a gente? Quer tomar um café com a gente? Quer que eu dê uma passada aí? Você precisa de alguma coisa? Então, queridos irmãos, aqui nós temos um princípio. E a Abigail, ela está o quê? Fazendo isso. Vê no versículo seguinte, Raíssa. Aqui, ela se apressou, ela preparou, vai no 19. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Na verdade, queridos, aqui tem algo muito importante para nós. Quando a palavra diz que ela não declarou, significa que ela foi sem depender dele. Quanta gente amarrada espiritualmente, quanta gente que não desenvolve um ministério, quanta gente que não dá passos significativos no Evangelho. Por quê? Porque estão dependendo de alguém. Meu marido não ajuda, ele é isso, ele nunca topa, ele está sempre mole, ele está sempre com coisa, ele está não sei o quê, ou vice-versa, ou é um filho, ou é o pai, e a pessoa não vai. Por quê? Porque ela fica dependendo de outra pessoa. Mas Cristo nos libertou para não dependermos de ninguém. Aleluias! Nós já estamos livres de toda prisão, meus amados. E aqui Abigail está dizendo, não, eu vou. Nem falou para o Nabal. É grande lição para nós, que também precisamos dar esses passos, que também precisamos correr para Jesus, que também precisamos ir aos pés dele, que também precisamos ofertar. Nós só somos dependentes do próprio Senhor Jesus, amém? Dele eu sou dependente para levantar, para andar, é dele que vem minha saúde, é dele que vem a minha felicidade, é dele que vem a minha paz, dele eu dependo. Mas o Senhor não criou nenhum de nós para dependermos de uma outra pessoa. Amém, meus amados? Ninguém pode dizer, eu não faço porque tal pessoa não me ajuda. Ela vai, se levanta, corre para ele, vê mais. Ela se coloca aos pés dele, né? Olha lá, vamos ver no próximo, lá no 21. Olha o que diz. E disse Davi, na verdade, aí é Davi dizendo para ela, né? Explicando para ela, olha, na verdade, em vão eu tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou, de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Davi está explicando por que da ira dele, porque ele está ameaçando. Ele vê aquela mulher vindo ao encontro dele e o coração dele já começa a quebrantar. Depois ele diz no versículo 22, assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até o menino. Ou seja, ele estava disposto a matar todo mundo, até as crianças. Olha o risco que aquela família corria, e o Nabal nem sabia disso. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber o Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os homens de meu Senhor que enviastes. Amém? Queridos, eu quero aí só dizer que depois dessa cena, Davi obviamente se comoveu, poupou não somente a vida dela, como também cancelou o ataque que ia ser feito contra aquela família. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei
meu querido irmão, o que é que você tem pensado sobre igreja? Como tem sido a tua participação? Como você tem demonstrado amor? Não sei o tipo de amor que você está entregando, mas essa é uma noite de comunhão, é uma noite de Santa Ceia, é uma noite em que tudo pode mudar, amém? Em momento nenhum aqui nós podemos entender que esta passagem na vida de Abigail foi fácil, foi risco, foi aflição, era um tempo diferente, um tempo complicado, mas ela se apressa, ela se levanta e vai. A igreja do Senhor Jesus, ela recebe força do próprio Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode repetir comigo? Repita: tudo posso naquele que me fortalece. Tua força vem do Senhor. Ele entregou isso para a igreja. Portas do inferno não prevalecem contra você. Amém, meus queridos irmãos? Então é tempo de se apressar, é tempo de se levantar, é tempo de fazer, é tempo de experimentar a palavra do Senhor na nossa vida. Quem está crendo no que eu estou dizendo? Amém? Você pode? Sim, você pode. Você pode fazer. Você tem inspirações, você tem revelações, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. O Senhor fundou a igreja desta forma, para não prevalecer. Aliás, para prevalecer, contra as portas do inferno. As portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja. Amém, queridos? Então é um tempo de pensar no nosso tipo de entrega, é um tempo de pensar o que o Senhor quer de nós. Amém? E quando nós pensamos que receber bênção, que receber poder é quando precisamos, alguém vem e nos ajuda, não digo que esteja errado isso, mas muito mais do que isso, você é mais poderoso quando você entrega. Amém? Quem está acreditando nisso? Então vamos orar. Não vou chamar ninguém à frente aqui, mas quero que você abaixe a tua cabeça do teu lugar, feche os teus olhos. Querido, você é muito mais importante do que você pode imaginar. O Senhor Jesus tem um amor por você tão grande, tão inexplicável, Ele supera tudo. Você pode até errar, você pode cair, mas Ele não deixa de te amar nesse momento. Ele nessa noite está dizendo que você tem modelos, e o modelo Abigail é um modelo de ser igreja. É um modelo que entrega, é um amor que se esforça, é um modelo para aquele que quer realmente se esforçar e ser conforme a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que isso vai fazer de você um grande vencedor. Amém? Então vamos orar. Coloque aí tua situação, coloque o teu caso, peça força ao Senhor, diga que o Senhor precisa, diga que você precisa do Senhor, diga que você muitas vezes não consegue ser este modelo, mas que você quer. Diga para Ele nessa noite: Pai, eu sei que não é à toa que eu estou aqui. Você vai ver as transformações que Ele vai fazer na tua vida. A relevância que você vai ter é muito maior do que você pode imaginar. Amém, queridos? Então coloca a mão aí no teu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está a tua igreja, Deus querido. Mais uma vez o Senhor vem falar ao nosso coração sobre um modelo que aqui, Deus querido, nós temos como um modelo para nós. Aquele que entrega, aquele que se levanta, aquele que se apressa, aquele que ora pelo irmão, aquele que estende a mão na necessidade, aquele que sabe, Deus querido, que sendo assim nada também nos faltará, lhe faltará. E por tudo que o Senhor tem falado, por todos os teus feitos, pelo fato de ter nos colocado aqui nessa noite, Pai, a razão para muita gratidão, e o nosso coração está grato, o nosso coração está feliz. E por todas essas coisas, Deus querido, eu, como ministro do Evangelho nesse lugar, quero profetizar bênção sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Que não hajam confusões, que aquilo que se diz ser igreja, que tantas vezes não condiz com a tua palavra, Pai, possa ser removido, que todo engano de Satanás, tudo aquilo que vem, Senhor, para deturpar o teu grande projeto chamado igreja, Pai, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que prevaleça a tua verdade no nosso coração. E que a gente tenha essa certeza para caminhar, Senhor, em tua direção, para nos colocarmos aos teus pés, como fez Abigail, Senhor, declarando nossa fraqueza, pedindo para que o Senhor nos perdoe, mesmo quando o pecado não é nosso, mesmo quando a falha não é nossa. Pai, livra, Deus querido, toda irmã, todo irmão que nessa noite, Pai,
possa estar sofrendo, possa estar sendo atingido com o pecado de outra pessoa. Meu Pai, em nome de Senhor Jesus, eu quero declarar pelo poder da Tua palavra, que esta pessoa não precisa ficar estagnada, ela não precisa ficar paralisada, que sua vida, seu ministério, que o poder que já foi derramado sobre a vida dela, Deus querido, possa fluir, como fez Abigail. Seja assim, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã nessa situação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Tem um glória a Deus aí? Tem um aleluia aí? Aleluias, glórias a Deus. Amém, meus amados.